Salve, salve, aqui é Ricardo Rodrigues, açougueiro, cineasta, poeta, roteirista aqui de São João de Meriti, beleza? Tá lembrado de mim, né? Tô indo aí fazer uma entrega super maneira, tô chegando, viu? Valeu! Primeira pergunta que geralmente eu faço, Thiago, como é que fala o seu sobrenome? Querques. Querques. Batei de novo. Sei por que eu... Mas muita gente fala Querques, muita gente Eu tava pensando que é Kruger. Pô, Fred Kruger é sacanagem. Alguém já deu essa versão? Já, então não é novidade, né? Tá gravando Mas isso? tinha que vir de açougueiro essa, né? Pô, não é, cara? O cara que, né, que dá uma... Tá rodando. Cara, geralmente, uma coisa que me chama muita atenção lá no açougue é... Final de semana, geralmente aquelas reuniões de família, geralmente é churrasco, né? O carioca, baixadense também. Mas lá em casa, a casa de ferreira, espeto é de pau mesmo, né? Churrasco de jeito nenhum. E a minha infância sempre foi assim, muita Sério? coisa de... Mas você não gosta de churrasco? Eu gosto, mas dá maior preguiça de fazer, sabe? Tá. Então, geralmente, lá em casa, na minha infância, era mocotó, bucho, rabada, língua. E essa geração mais nova quase nem conhece isso. E me dá maior curiosidade, cara. Qual é a tua memória afetiva em relação aos almoços de domingo, a tua relação com carne, o aviário, o açougue, sabe? Rapaz, a minha infância foi em Cosmorama, Mesquita. Na época que ainda era Nova Iguaçu. E aí depois de um tempo teve a emancipação, né? E ali era sempre tudo muito concentrado. E aí a gente morava num conjunto habitacional que era muito característico dos anos 70, 80, 90. Aqui no Rio, né, no Brasil, mas no Rio especificamente. Então tinha sempre um armarinho próximo e eu lembro de domingo ir comprar salsicha ou comprar aquele frango de padaria, né, aquela geladeira zona. E só que as coisas mais marcantes do domingo era aquela dinâmica muito comum na família brasileira nos anos 90, principalmente, início dos anos 90, que era almoço junto da TV ligada com corrida de Fórmula 1, Ayrton Senna, aquela coisa toda. Então isso me marcava muito. E de comida, era sempre tinha um macarrão com salsicha, sempre tinha um macarrão com frango, coisas assim. Churrasco tinha algumas vezes, mas a minha relação com churrasco foi ficando intensa mais quando eu fui crescendo e eu mesmo fui comandando a forma que eu fazia, comecei a fazer a comida, fazer o meu churrasco, então... Mas eu costumo falar para as pessoas que a comida é uma coisa que une invariavelmente, né? Eu tenho um elemento assim cultural na minha família que comprova muito dessa união e afastamento que envolve a comida. Na casa da minha mãe, depois que a minha mãe se separou do meu pai, a gente sempre entra pela cozinha. Tem a possibilidade de entrar pela sala e pela cozinha. A entrada sempre pela cozinha. Isso diz muito da nossa relação com os alimentos. E todas as reuniões eram sempre, todas as conversas, sempre na mesa comendo alguma coisa. Só que isso sempre foi um fator de união. E aí o meu irmão deve ter uns 10 anos, ele também por questão de saúde ele virou vegano. E aí a gente passou a sair menos, passou a se reunir menos porque a nossa alimentação é distinta. Eu como o que ele come, mas ele não come o que eu como. Quer dizer que por ele ser vegano desagregou um pouco, né? Ele desagregou um pouco. E não é muito intencional, é mais assim, vamos almoçar alguma coisa, vamos comer alguma coisa, eu tenho em casa ou fora. E ele de vez em quando vai, de vez em quando tá, mas ele come batata. Então virou um elemento diferente. Por um lado, se a comida é uma desculpa para unir, por outro lado, tem gente que a gente não precisa de desculpa para unir. Então, olha, a gente não vai comer junto, mas a gente vai se encontrar. E isso valoriza um pouco as relações também, né? Claro, e não é porque ele não come carne que ele não possa comer outras coisas. Não pode ser desculpa, realmente. E eu como a carne que ele come, né? Que é carne de soja, essas coisas, então facilita também por esse lado. Não é meio que ceder, encontrar um ponto de congruência, sabe? Da onde que, agora falando um pouquinho da sua carreira, como é que surgiu o Thiago escritor? Ricardo, eu surgi escritor quando eu notei que eu gostava mais das coisas escritas e gostava mais da ficção do que ficar vivendo a vida real. Mas não viajar para o mundo ficcional, mas eu gostava muito de fazer essa mistura
e eu me sentia mais à vontade. Assim, a minha existência era mais à vontade lendo e logo depois de ler eu comecei a ter a necessidade de criar. O Milor Fernandes fala que a arte serve porque a realidade não basta, mais ou menos alguma coisa desse tipo. E eu passei a viver notando que eu estava melhorando a realidade, criando alguma ficção para explicar ou para mostrar um ponto de vista diferente, ou para entender através da literatura o que eu não estava entendendo na realidade, nua e crua. E é muito da Baixada isso também. Acho que se eu fosse de outro lugar, talvez eu não fosse um escritor. Eu ser pobre da Baixada e ser uma pessoa mais introspectiva, mais artista, assim, e não entender o que está acontecendo, tentando explicar, foi por aí que eu fui formado escritor. Também tem muito da timidez, eu vejo muita gente jovem não sabendo o que está acontecendo no mundo, sabe o que faz da vida. Não se encaixar no modelo educacional, não se encaixar no modelo econômico, né, o modelo capitalista, várias coisas que não se encaixam. Mas não é porque você está errado, você só não está se encaixando porque você não se encontrou e talvez você não vai se encaixar mesmo e tem que saber lidar com esse não encaixe. Então foi assim que eu nasci escritor, entendeu? E às vezes é tanta possibilidade que fica com tanta dúvida para onde que vai, qual o caminho ir, né? E a solidão, no meu caso, quando me pergunto isso, eu falo que a solidão é que me fez ser escritor. No meu mundo, aprisionado no meu mundo, o que também é ótimo. Eu adoro estar quieto. O Chico Buarque outro dia falou, posso estar namorando com alguém, mas no meu momento de criação, eu tenho que estar sozinho. Quer dizer, a solidão é importante para a criação até quem tem seu relacionamento. Então, eu virei escritor na minha solidão, né? Nesse aprisionamento dessa ostra. Eu se considero uma ostra. Eu reconheço isso, também virei dessa forma. Não sei se a sua estrutura familiar era assim, ou é assim, mas parece que na Baixada a gente está sempre envolto de muita gente. É uma multidão o tempo todo, em todos os lugares. É super populosa a Baixada, né? Então minha família é super grande, meu pai tem vários irmãos, a minha mãe tem várias tias, avós, sabe? Tias, na verdade, que são minhas tias avós. Então tem muito primo, muito parente, e as casas sempre estavam muito cheias. Mas eu sempre estava no meu canto, em algum momento, eu sempre estava na reflexão, ou eu sempre estava com o meu caderninho, minha folha de papel, o caderno da escola, escrevendo alguma coisa. Eu mais velho também, eu sou casado hoje, e eu e minha esposa, ela também é artista, né? Ela é psicóloga, psicanalista, mas também é uma excelente ilustradora, também uma excelente escritora. Então a gente tem essa necessidade de até, com os dois, ficar em silêncio. Ela até fala que eu fico menos em silêncio que ela, eu preencho mais os espaços. Mas eu também gosto muito do silêncio da manhã, por exemplo, eu acordo cedo. Se eu acordo 6, 7 horas da manhã, e eu consigo ficar no meu canto. E aí é meu momento de recarregar energia e de escrever alguma coisa, anotar. Então, acho que a solidão também faz muito esse tipo de artista. Não quer dizer que todos se façam assim, mas eu me reconheço nessa sua formação de escritor também. O fato da sua esposa também ser uma artista, isso ajuda bastante, né? Muito. Ela é a minha primeira leitora, né? É a primeira que diz sim, não, ou talvez. Olha, isso tá legal. E eu costumo toda hora escrever alguma coisa. Olha, Elisa, posso ler isso aqui pra você? Às vezes eu leio uns trechinhos, é porque eu escrevo em qualquer lugar. E aí eu falo assim, olha, eu pensei numa coisa e escrevi aqui. Ela me serviu muito como apoio para escrever meu último livro, Tordesilhas, que foi um livro de afetos inspiração completamente livre, não tive demanda, não tive prazo, tempo e algumas indicações, então eu vou escrever um livro solto. E é um romance e ela foi a minha primeira leitora. E ela foi a primeira pessoa assim, caraca, esse livro está muito bom, não é porque eu sou sua esposa, está muito bom. Então ela é uma base de apoio mesmo, sabe? Eu me recordo que quando eu era solteiro, quando eu escrevia, eu tinha que escrever e mostrar, no caso, para minha irmã, falar assim, olha o que eu copiei da coluna do Tony Bellotto, que escrevia, sim, acho que no Dia, no Globo, uma coisa assim. E, pô, que legal e tal. Mas se eu falasse que era meu, ela falou assim, pô, depois eu vi, já, que saco e tal. Então isso realmente é muito importante na formação do artista, ter um apoio sincero. Sim. O apoio sincero. Porque também a gente às vezes escuta muito, tá ótimo e tal, às vezes a pessoa não quer agradar, não quer desagradar, né? Tem muita gente que fala assim, olha, tá muito legal. Eu costumo falar de um elemento muito peculiar,
que não sei se é peculiar para o artista a nível nacional, assim, que a gente vê muito artista, tipo você citou agora o Chico Buarque, que é de uma família de artistas também, é filho de diplomata, né? E tantos outros artistas que estão sempre no mesmo nicho ali, então eles vão sendo alimentados, mesmo sendo da personalidade, sendo uma pessoa solitária ou não, eles são alimentados desde o berço, mas a gente na Baixada não é muito alimentado desde o berço. Minha mãe não é escritora, minha mãe não é artista, minha mãe é professora e comerciária. O meu pai é eletricista também, então nenhum dos dois, por exemplo, para ficar nos exemplos mais principais de formação como ser humano, né? Formação intelectual, eles não eram pessoas que me inspiravam a ler. Mas ao mesmo tempo minha mãe, quando pegava alguma coisa, mostrava para ela: nossa, isso está maravilhoso, você é um excelente escritor, você vai ser um best-seller. Assim, tem muito aquele elemento olhar de mãe, mas tem muito também esse fato de, poxa, eu sabia que ela não tinha muito parâmetro para falar, olha, isso tá perfeito, isso é... Mas só que ao mesmo tempo eu pegava, eu não lembro qual é o escritor que fala, eu acho que é o Chico Sá que fala que quando pega uma crítica excelente, nossa, você é um gênio, ele pega 70%, e quando também pega, você é horroroso, você é a pior coisa que existe, ele pega também 70% e ali ele começa a tirar alguma coisa para aprendizado. Então, quando a minha mãe falava, você é um gênio, você é ótimo, eu pegava só um pouquinho, mas o elemento principal era que na Baixada, e por estruturas familiares e pela classe social também, a gente não tinha muita inspiração assim para falar, estímulo, nossa, eu estou vendo uma pessoa lendo, vou ler também. Então, quem é artista na Baixada, eu acho que é forjado de uma forma muito diferente. Muito mais orgânica e muito mais natural do que, olha, eu tenho uma biblioteca vasta em casa, tenho tantos livros, leia isso, leia aquilo. As minhas leituras de base são leituras obrigatórias da escola. O que você acha sobre isso? Essa literatura do século passado, por exemplo? Porque houve uma polêmica há pouco tempo sobre isso. Né? Eu lembro, acho que foi o Felipe Neto que falou também sobre isso. Ricardo, eu já variei muito de opinião em relação a isso. Eu mesmo detestava. Eu também. Mas vou te falar, eu detestava, mas ao mesmo tempo eu sabia que ali era o meu lugar. Sim. Mas quando você... E se colocar no lugar de uma pessoa que não é artista e que tem que passar pela leitura mesmo, tem que tentar entender o que significa aquilo ali. Cara, quando eu tinha 11, 12 anos, eu lia muito Machado de Assis, Camilo Castelo Branco. Cara, eu escrevia igual a eles, século XIX. Eu tinha uma mania de escrever cartas para as meninas que eu era apaixonado e guardava, não entregava. Eu tenho algumas coisas escritas até hoje. Quando eu leio, assim, nossa, eu parecia que eu estava de fraque no século XIX e falando, nossa, essa minha senhora. Eu chamava de minha senhora. Que ótimo, né? Mas era muito baseado na leitura. O que eu acho exatamente, objetivamente, sobre a obrigatoriedade de ler livros clássicos do século XIX e vai ficando cada vez mais velho, né? A gente entrou na terceira década do século XXI e a gente está lendo o pessoal de 1800, 1890. Eu acho que a gente pode mesclar melhor isso, sabe? Eu vejo muito movimento educacional, eu estou me formando professor agora, eu vejo muito movimento educacional tentando dar uma mesclada mesmo. Pegar alguns romances que sejam mais populares, mais contemporâneos, para também misturar. Agora vamos ler Dom Casmurro, vamos ler Marta Medeiros, vamos ler Aline Bey, por exemplo, uma escritora nova paulista. Vamos ler Marcelino Freire, que é o pernambucano. Vamos ler também agora Camilo Castelo Branco. Vamos ler Gabriel Garcia Marques. Então tem muita... e além disso, a gente também não faz a formação só de livros lançados naquele tempo. Tem também o gênero, tem o romance, tem a poesia. Tem muita poesia do Drummond que conversa com a contemporaneidade que muita gente contemporânea não consegue conversar. E também o contrário. Então, tem crônica também. Hoje em dia o jornal, o impresso vai definhando e tem muito acesso a notícias pela internet. Então, acho que, resumo assim, não é para condenar 100%, mas dá pra gente melhorar nesse trato da escolha. Tem muita gente que é puritana, sabe? Fala que livro que presta é livro clássico, são os cânones brasileiros.
Então, cara, assim, eu tenho 37 anos, sou de Nova Iguaçu, tenho 5 livros publicados. O meu último romance foi a primeira vez que eu tive a coragem de colocá-lo para concorrer ao Jabuti. Ganhando ou não, pouco importa, porque para mim o importante é eu ter tido a coragem de falar, nossa, eu vou colocar um livro no Jabuti, que é o maior prêmio, principal prêmio de literatura do Brasil. Sou da Baixada, mas só que eu não vou virar cânone, cara. Eu não tenho pretensão nenhuma disso. Eu não vou para Frankfurt, eu não vou ganhar Nobel, eu estou fazendo a minha literatura tranquilo. Só que daqui a 30, 50 anos, as pessoas não vão poder me ler porque eu não sou cânone. Não vão poder te ler porque você não é cânone. Não vão poder te ler porque você não entrou, você não pisou na Academia Brasileira de Letras. Acho que isso está mudando, cara. Assim, de verdade, isso está mudando. As pessoas estão tendo acesso a mais coisas. A formação literária vindo da escola, ela é uma parte só hoje em dia. O que na minha adolescência não tinha internet, por exemplo. Na minha infância não tinha acesso à internet, então era enciclopédia, era o que entrava em casa ou era o que a escola pedia para que entrasse em casa. Hoje em dia as pessoas estão começando a encontrar mais os seus nichos. A Nice, que é uma amiga em comum, a Nice, que é uma nossa amiga em comum. Nice Neves, né? Nice Neves, eu entrevistei ela outro dia e ela fala que ela lia jornal quando o pai comprava ovo no aviário. Do embrulho, né? No embrulho dos ovos, que é o jornal. Eu falei, caramba, porque ela não tinha acesso. E aí o pai fez uma pintura na casa de uma senhora e jogou os livros fora. E ele pegou e trouxe para casa aqueles livros. Quer dizer, olha como é que era o acesso da leitura dela, nem tanto tempo assim, 20 anos atrás, será? Sim. Nem tanto, o cara também não... Vou te falar, se você fizer uma roda de conversa, chamar os escritores que você conhece da Baixada, parece que todo mundo tem uma história muito parecida. Eu tenho um amigo, Jonathan Magela, que ele teve acesso a livros mesmo quando ele passou para a faculdade. Que foi em Miguel Pereira, uma mulher que estava botando os livros para fora também de casa, vendendo. Ela, não, eu quero isso aqui. E clássicos, assim, aquele ucraniano, que eu esqueci, o tcheco, Milan Kundera, por exemplo, o tcheco. Vários outros latino-americanos também, Roberto Bolanho. Então, como é que você tem acesso a esses livros na Baixada? A galera de outros lugares tem acesso muito mais fácil. A formação do escritor na Baixada Fluminense é muito assim também. É diferenciado, né? muito dessa forma. Eu vou precisar interromper, porque tem uma demanda do açougue aqui, rapidinho. Deixa rodando. É vida de gado mesmo. Rapidinho, eles estão insistindo, senão eu não parava não. Rapidinho. Meu telefone também tá tocando, não sei quem é. Ah, nada. Eita, caraca, a produção. Outro patamar. Tá rendendo? Tá. Eu tenho que falar coisas diferentes quando você me entrevistar? Você tinha pedido pra trazer meus livros, né? Vamos mostrar. Eu esqueci de tirar aqui. Deixa eu voltar, tá rodando. Daqui a pouco tem o segundo turno, né? Daqui a pouco tem o segundo turno. E nesse segundo turno tu vai falar mais ainda. Imagina. Mas vai ter uma bater bola. Pra gente, isso faz parte da entrevista, a gente assume, entendeu? Não é um problema. Não. Eu acho maneiro. Eu prefiro assim, que eu acho muito mais natural. O programa assume que o Ricardo é, de fato, um dono de açougue. Que tem as demandas toda hora. Que tem demanda. Que cismou que é possível ser artista no Brasil. Cara, eu acho que é uma necessidade, né? É o nosso jogo. No meu caso, eu não consigo... Outro dia me perguntaram como é ser escritor. Eu falei, cara, ser escritor é igual você beber água, comer um arroz e feijão todo dia. Outro dia me disseram assim, eu gosto de escrever. Mas a minha filha com 7 anos também gosta de escrever. Mas ser escritor é diferente. Eu penso assim, não sei se eu tô certo. Eu também penso assim. O escritor ele tem a necessidade, a ânsia de escrever. E ele não consegue viver sem aquilo. A Fernanda Montenegro fala, você consegue viver sem isso? Consigo. Então você não tem essa vocação, essa missão. O artista, ele tem a missão. É diferente de você gostar de escrever. Eu gosto de escrever. É diferente. Eu tive no Donana sábado. Muita gente, eu gosto de escrever também. Cara, acho que vai gostar de escrever. Todo mundo pode gostar de escrever. Tem até aqueles que nem escrevem mais. Desabituaram a... Outro dia,
Cara, tem tempo que eu não escrevo. O rapaz que faz a entrega, eu desacostumei a pegar numa caneta. Cara, que coisa horrível, incrível. Eu não sei se é horrível, mas que é incrível é. É uma diferença de desenvolvimento, né? É quase conflito de geração. O celular dele descarregou, anota o endereço. Caraca, ele desacostumou, incrível. Rapidinho, eu vou... Quantos minutos? É rápido. Peraí. Eu, quando falam isso, eu costumo falar... Foi o maior cuidado pra não interromper ele. Rapidinho. Já foi quantos? 20? Caraca. Nós vamos falar agora da carreira. É porque a conversa é boa, não cara. Não, vai levar o tempo que vai te levar. É que a gente tenta fazer num esquema assim. Pra ficar um pouco editado, né? Pouco cortado também. Mais ou menos isso. Quando falam assim, pô, o que é escrever? Na verdade, o que é ser escritor pra você? Aí eu também não consigo definir, mas eu tenho uma resposta, assim, que é muito parecida com a sua, sabe? E é muito difícil escapar disso, sabe? Às vezes, a minha esposa, às vezes, agora, depois de 15 anos de casada, ela está conseguindo me entender um pouco. Ela é artista também, não, né? Não, advogada é muito complicado. Agora é mais pragmática, né? Agora que ela está desistindo de me impedir de fazer as coisas, sabe? Mas não consegue. É muito dividido entre duas pessoas, né? As mais da dimensão do real e as da dimensão do irreal. Podemos voltar? Pode voltar? Tá valendo? Já voltou, não? Caraca, já? Tá bom. O que eu queria te perguntar agora, Thiago, quando é que você pegou um texto seu, uma obra sua e falou assim, pô, cara, eu gostei e é nessa que eu vou. Teve isso? Teve. Geralmente não parte de si, não sei se acontece contigo, não parte de mim. Toda vez que eu escrevia assim, era muito por necessidade. Eu estava escrevendo, às vezes, não sabia nem porquê, eu precisava escrever. Mas um momento da minha vida que eu olhei assim e falei, caraca, é quando a gente é validado pelo outro. Eu fui validado na escola, quando eu estava no primeiro ano. Eu estava no primeiro ano, eu tinha uns 15 anos. 15 anos. E aí tinha uma matéria era redação com educação artística, com a professora Miriam. E ela passou um dever, um exercício na aula, e aí era para criar uma história, criar um conto. E só podia ir embora quem terminasse o conto. E aí eu criei um conto, eu falei, poxa, eu sei fazer isso. Aí eu fui, criei, entreguei. Passaram algumas semanas, ou uma semana mais ou menos, uns dias, e era outra aula. Provavelmente para ser uma rima poética era uma aula de exatas, era aula de matemática, álgebra, alguma coisa assim. Entrou alguém da direção falando assim, Thiago, estou te chamando lá na direção. Aí quando eu fui, eu achei que, eu era um aluno muito quieto, muito tímido, muito na minha. Era meio CDF, assim. Aí era porque o meu conto tinha sido selecionado para concorrer a um prêmio estadual, era prêmio da Folha Dirigida com a Biblioteca Nacional. E depois foi selecionado para o livro e teve minha primeira tarde de autógrafo foi essa, na escola, com outros alunos também. E aí a professora falou que achou maravilhoso o que eu escrevi. Aí eu falei, cara, aí foi minha primeira validação. Eu falei, nossa, então eu gosto de fazer isso e as pessoas estão falando que eu faço bem, então eu vou continuar fazendo. Então foi muito novo assim que eu fiquei, eu vou... Mas só que muito, muito curioso que eu não pensei em virar escritor. Eu achava que virar escritor era uma coisa de pessoa velha, ou pessoa rica, velha e rica, coisas que eu estava muito distante de ser. Eu queria ser jornalista, porque eu queria falar para as pessoas alguma coisa, eu queria comunicar. E eu gostava muito de comunicar por escrito. Só depois desse concurso e um pouco depois assim comecei a escrever, comecei a ficar mais introspectivo ainda, escrever muito poema e ler mais, eu pensei assim, cara, eu quero ser escritor. Só que eu não conhecia nenhum escritor na Baixada, não fazia ideia, não tinha internet na época ainda. Então a minha primeira validação foi essa e não foi para ser escritor, mas foi com o tempo, nossa, eu escrevo bem, eu pensei assim. Hoje em dia eu ainda duvido muito, mas pelo menos as pessoas começam a dar mais apoio, sabe? E como é que surgiu o primeiro livro? O primeiro livro foi uma teimosia de reunir coisas que eu já escrevi e não sabia onde colocar.
Isso é ótimo, né? Isso é ótimo. Eu tinha 27 anos, eu acho. Que talvez seja até velho, né? Aliás, para quem é jovem hoje e fala, nossa, mas 27 já é velho para isso, né? Porque você pode fazer hoje em dia com 15, 16, 17. Eu já escrevia muito na internet, colocava em blog e tinha contato com algumas pessoas que eu nem conhecia, só conhecia na internet, só pessoas que se comunicavam pela literatura. Aí eu lembro que na época eu fiquei assim, cara, eu quero lançar um livro, eu tenho um sonho de lançar um livro. Achei um site, fazer autopublicação, reuni alguns contos, crônicas e poesias e publiquei esse livro aqui, que foi esse primeiro. Legal. Aí eu fiz um livro assim, bem artesanal, bem pequenininho. E o título é ótimo. E o título é totalmente irônico, né? O cara que não publicava livros. Porque eu tinha medo também de publicar livro, apesar de ter o sonho. E no final das contas, uma das primeiras respostas foi, assim, se demora muito tempo para escrever, né? Se demora muito tempo para reunir, para organizar, para criar a capa. Eu peguei quando as primeiras pessoas começaram a pegar o livro e falar, mas é só isso? As pessoas liam em 5 minutos. Quer dizer, essas marcações? Isso aí é uma história muito curiosa. Eu só tenho esse exemplar desse livro. Eu devo ter emprestado para alguma amiga minha há muitos anos que fez as marcações, fez as anotações. Ótimo, eu não sei quem é. Eu até hoje não lembro. E aí, quando eu conheci minha esposa, eu também emprestei isso para ela ler e ela falou, ela me devolveu com marcações dela. Que legal. Ela falou, agora você vai saber quem marcou. O amarelo é o dela, o rosa eu não sei quem é até hoje. É um mistério. Eu não faço ideia de quem seja. Que legal, cara. Isso é ótimo, né? E tem uns comentários legais, né? E os papéis, esse rosa, como é antigo, vai sumindo já. E quando você lê um livro, você também faz as suas marcações? Eu marco fora do livro. Mas eu não tenho nada contra quem marca, não. Eu acho muito maneiro. Eu só não tive coragem ainda. Eu pego, quando eu vou ler um livro, eu tô lendo agora o do Arnaldo Antunes, e pego um lápis e vou escrevendo assim que eu gosto, que eu não gosto. Pô, o título é ótimo. E o segundo? O segundo foi... Cada livro vai sendo puxado pelo primeiro. Esse aqui foi o sonho de escrever um livro. Aí eu tinha medo também. Aí foi um deboche de o cara que publicava livros, que não publicava livros. Aí falaram assim, mas poxa, eu já li tão rápido, tem que ter um maior. Aí eu escrevi um maior. Só que esse maior era só de poesia. Eu queria exercitar da poesia porque na época eu não gostava tanto de poesia, porque eu achava que a poesia era o que eu lia também, né? Era muito tradicionalista, sabe? Muito métrica, e tem que ser desse jeito, tem que ser daquele. Aí eu conheci os haikais, aquele modelo japonês, né? De 3 versos, falando um pouco de natureza, Leminski, né? Que é o grande... cara, né? É o grande cara do haikai no Brasil. Eu comprei um livro agora do Cacaso, gostei muito do Cacaso. Eu não conheço. Ele já morreu. É da época dele, do Chacal, dessa época, desse pessoal. E aí eu tinha conhecido o Leminski nessa época aí, eu falei, vou escrever um livro de poesias com camadas de haikais. Aí tem haikai e poesia, haikai e poesia. Poesia mais... É ótimo também, ensaio dos poemas pelados. O pelado é porque eu tirei o tradicionalismo da poesia. Legal. E aí depois desse livro eu pensei assim, cara, eu gosto de poesia, eu gosto mais de ler, eu não sei se eu sou tão bom escrevendo, mas eu queria escrever prosa, porque eu sempre fui da prosa. Aí eu demorei uns anos, assim, esse livro foi publicado em 2013, eu demorei alguns anos, aí eu fui escrevendo, exercitando, enviava para algum concurso, outro, guardava. Aí uma amiga, a Rafaela Mascarenhas, falou, Thiago, por que tu não junta e tenta publicar um livro, manda para uma editora? Eu falei, mas como assim mandar para uma editora? Não sei nem como é que se faz isso. Em 2017 isso. Aí eu fui e mandei. Esse livro, aí foi quando surgiu esse livro aqui. Esse foi o meu primeiro por uma editora mesmo. Essa ela tem território tem território fazendo uma brincadeira com o título, mas em Portugal, né? Eles têm uma ligação com Portugal. Sim, também, né? Inclusive a edição foi feita em Portugal. E é bem grosso ele, né? Quantas páginas tem? Ele tem 300 e alguma coisa? 351 páginas. Tem mais. Assim, eu não faria um livro assim hoje, mas ele tinha que ser feito dessa forma, porque é um livro de contos,
Imagina quantos contos tem, 39 contos. É um livro de contos e eu fui exercitando muita coisa. Tem realismo fantástico, tem algumas coisas mais policiais, tem crítica social, tem romance, tem umas brincadeiras de metalinguagem também. E ele se chama Território porque ele todo se passa na Baixada Fluminense. Então tem vários lugares. Eu sou muito geográfico também, costumo falar que eu sou muito geográfico. Então eu gosto de localizar cenários, eu gosto de colocar elementos dos lugares. Então ele vai conversando com a maioria das cidades da Baixada e vários lugares que eu já conhecia. O Globo Rural desse mês que passou mostra o percurso que o Guimarães Rosa fez para escrever o livro dele. E é? Quer dizer, você está falando do cenário, do território. Que legal! Ele foi fazendo uma pesquisa, ele levava um bloquinho no pescoço, parava e anotava. Ele falava do cheiro, do caminho. Cara, que legal. É justamente ele lá no mato, na roça dele, e você aqui no seu território, que é a Baixada Fluminense. Esse aqui foi escrevendo durante um tempo. E eu tinha um sonho de grande romance. Esse aqui eu até, com esse livro, e por ter sido publicado em outros lugares, ter participado da Bienal, com esse livro aqui eu fui fazendo pequenas estreias e grandes estreias da minha carreira que eu não imaginava. Lançar um livro numa livraria, participar da Bienal e dar palestra em escola. Pequenos sonhos que eu tinha que eu fui realizando tudo com esse livro. E aí eu ganhei o Prêmio Baixada em 2018 por conta dessa atuação na literatura. E aí uma editora do Rio, a Luva, me contratou para escrever um romance. E aí foi sob demanda muito definida. Você tem que escrever um romance, tem que ter elementos da Baixada. E eu tinha um prazo também, um tempo para entregar. E eu tinha acabado de viajar, fazer na verdade, de fato, minha primeira viagem internacional. Eu juntei dinheiro, estava trabalhando. Fui para o Uruguai, que eu tinha um sonho de conhecer o Uruguai. Muito pela Mujica, sabe? E pela tradição da esquerda no Uruguai, pelo progressismo e tal. Aí eu conheci e falei, vou colocar alguma coisa envolvendo o Uruguai no livro. Tanto que o azul do livro é por conta do celeste do país lá. E o livro começa no Uruguai e vem para a Baixada Fluminense. O título também é ótimo, né? A Balada do Esquecido. Balada do Esquecido é porque conta a história de um cara que perde a memória, um músico de Nova Iguaçu, negro, que está no Uruguai, em Montevidéu, e perde a memória. E ele está voltando para o Brasil, ele vai tentando lembrar o que aconteceu no Uruguai e o que se passou na vida dele. E ele vai recordando através de músicas famosas e músicas não tão famosas, até que ele vai reconhecendo o lugar dele como negro e como morador da Baixada Fluminense num 2020 meio distópico, sabe? Aí tem mais uns elementos assim que eu fui exagerando. Tem umas coisas, por exemplo, tem uma passagem no livro que fala assim, nossa, a gasolina tá R$5, isso é impossível. Ninguém vai aceitar isso. Eu escrevi em 2018 esse livro. Caramba, e chegou a quase R$8, né? 2018. Passou de R$8 alguns postos, né? E era um absurdo nessa época. Só que esse livro aqui, ele é uma distopia e é um romance suspense meio policial. E logo depois eu fiquei com uma lacuna, eu queria escrever alguma coisa que fosse mais interna, mais voltada para os sentimentos, para os afetos. E aí surgiu o Tordesilhas, que é um livro que eu lancei em 2019 e republiquei em 2021, em nova edição que é essa aí. Eu queria escrever um livro que falasse sobre as relações entre as pessoas, o que liga afetivamente as pessoas. Você teve foi o Aldir Blanc? E aí foi pela Aldir Blanc de Nova Iguaçu essa edição. Eu já tinha o livro, né? Tinha antes. Aí eu fiz uma edição de fato mais bonita, mais robusta. Tem ilustrações que por acaso é da minha esposa. Se você folhear aí, vai aparecer umas ilustrações aí no meio. Legal. E o Tordesilhas, o título é porque o livro fala dessas relações, das conexões que seriam linhas invisíveis que ligam as pessoas. E uma linha invisível muito famosa da história, né, mundial é a linha de Tordesilhas. Já tinha visto, já tem um livro, né? E
Uma das linhas mais famosas é Tordesilhas e tem uma relação muito íntima dos personagens principais do livro, que são o pai, que é o Pedro Túlio, com a filha Lisa e com a esposa Lia. Então, eles três têm uma relação muito forte e é o pai de uma menina, então ele vai... Uma das lições, primeiras lições, a primeira grande conexão de pai e filha é sobre o ensinamento do que é o Tratado de Tordesilhas, e aí vai desenvolvendo o livro durante a vida inteira. Desde o início da vida, dos 4 anos de idade dela, até os 80 anos de idade dele. Então vai passando por fases da vida e marcando também uma narrativa uma prosa mais poética. Tem muito elemento da Baixada, porque é um professor que quer ser escritor, que mora em Nova Iguaçu e tem todos os percalços de ser da Baixada e vai refletindo sobre o território, sobre a identidade que ele vai construindo, que a filha vai construindo durante uma vida inteira. Então é um livro muito bacana, sabe? Te deu orgulho de fazer? Muito orgulho, muito orgulho. Eu recebi muita resposta muito positiva sobre esse livro. E esse livro que tá no Jabuti. E ele até me deu uma pausa, assim, que ele me fez uma revolução, sabe? Nossa, eu não sei se eu consigo escrever coisas tão boas. Eu tô numa pausa meio dramática, meio no limbo, mas eu continuo... muito melancólica, mas eu sigo escrevendo, sigo produzindo. Mas o melancolismo é importante pro artista, né? Acho que até o luto, para quem tem lutos, né, é importante para produzir alguma coisa. Todas as fases são necessárias. A gente fica lá, não fica triste. Não, pode ficar triste sim. É necessário ficar triste, é necessário ficar feliz, é necessário ficar em silêncio, é necessário falar, tudo sem... No momento que quiser fazer, eu acho que é importante tentar fazer. Agora, Thiago, projetos futuros. Então, eu tenho também por um edital do Estado, eu vou lançar um documentário nos próximos meses, muito singelo, muito artesanal. Eu gosto muito do audiovisual também, como você gosta, né? Qual foi o edital? É o edital do Governo do Rio, Cultura Presente nas Redes. O projeto era mostrar como eu crio as minhas histórias. Era basicamente isso. Grosso modo era isso. E ele se chama História das Histórias. Eu queria mostrar, no meu ponto de vista, não é ensinar como escreve, é mostrar como eu escrevo, que é muito diferente. Minhas pausas durante o dia, minha rotina, o lugar que eu vejo, o que eu vejo da minha janela, o que eu leio, onde eu escrevo, quais as formas que eu utilizo. Eu sou múltiplo pra caramba, então uma música me inspira, um filme me inspira, um livro me inspira, eu escrevo num caderno, eu escrevo em 2 cadernos, eu escrevo num caderno pequeno, num caderno maior, eu escrevo numa folha solta, eu escrevo em pedaços de papel, solto pela casa, eu escrevo num quadro que eu tenho em casa, eu escrevo no celular, escrevo em aplicativo do celular, escrevo no computador, escrevo no Word. O importante é o que eu faço. Eu me cerco de literatura. Você falou de palavra. Então é um documentário sobre isso. Você falou de tudo que te inspira. E o que te pira? O que me pira, cara, é isso aqui. A falta de serenidade, às vezes, na Baixada Fluminense me dá uma pirada. O que você diria para você daqui a 50 anos, vendo desse vídeo? Qual o recado que você dá para você mesmo daqui a 50 anos, hoje? Valeu a pena não dormir eternamente, tão cedo. Legal, cara. Muito bom te conhecer. Eu já te conhecia de jornal também. E sabe o que é louco isso? Você conhecer as pessoas que você tem uma ideia do que seja, mas fica assim, cara, como é que deve ser o Rogério? E como é que é? É muito maneiro, cara. Eu já errou até meu nome. Primeira vez que eu errei o nome dele. E o que você achou? O Ricardo. Cara, eu te achei... Eu não tinha muita ideia muito formada, assim. Eu falei assim, cara, eu queria conhecer ele porque ele tem um incômodo de artista que eu sei que une uma galera da Baixada. E não só de jornal, não. Várias pessoas falavam, pô, lembra do Ricardo, o açougueiro cineasta. Tem sempre esse título, assim. Mas eu falei, cara, será que ele é um cara que ele é mais da galera ou ele é um pouco mais na dele? Eu imaginava que você fosse menos falante. E aí ia ser mais falante do que eu imaginava. A minha esposa fala que eu sou várias pessoas num só. E o Nietzsche tem uma frase assim, né? Sou várias pessoas num só e boto todos eles numa mesa para dialogar. Sim. Né? Lá eu sou açougueiro, aqui eu estou te entrevistando, enfim. E quem botou isso, quem levou isso à 10ª potência e botou isso na vida real foi o Pessoa, né?
Que ele vai. Pois Somos várias pessoas, então Em eu vou ser prática. várias pessoas. Vou publicar com vários nomes, vários heterônimos e você lê e você vê que eles são muito diferentes um do outro. Parece que são pessoas realmente com histórias de vida completamente diferentes, mas é a mesma pessoa. Incrível, né? Legal, Thiago. Pô, muito bom, cara, de falar Valeu? contigo. Valeu. Ele que tá, manda. Pô, ele tá aqui, ó, 0 minutos. Pô, caraca, eu não consigo, cara. Tá bom demais Já conversar que tu com falou o cara. 0 minutos, já tem meia hora, né? Mentira. Já mesmo, cara. Putz, Caraca. Conteúdo bom. depois, né, vai ter que, né, animar, né? Não? Vai assim mesmo? Vai puro?